Beleza, pessoal? Bem-vindos aí. Vamos falar hoje da Game Guild Halloween Jam 2025. Mais uma Game Jam que eu estou gerenciando aqui, pessoal. Olha que legal. Essa Game Jam, ela é uma Game Jam da Game Guild, da qual eu faço parte já faz um tempão, desde a época da pandemia, tá? Faz um tempo que a gente está querendo criar alguma coisa com mais periodicidade. E aí surgiu a ideia, vamos partir para uma jam de Halloween, tá bom? E vamos lá. A ideia é a gente fazer essa jam aqui, fazer com que ela seja é, hum, fantástica, espetacular, como todas as jams que eu costumo realizar com vocês. Para quem me conhece, eu sou o Alexander Ramos, alguns me chamam de Buda, alguns me chamam de Comuna. Fiquem à vontade para me chamar do que quiser, tá bom? Deixa eu dar um F5 aqui, porque eu acabei de liberar para vocês o tema da Game Jam, tá bom? Essa Game Jam vai ter um tema de regeneração, beleza? Essa Jam vai acontecer agora entre 18 de outubro, hoje, 8h30 da noite, até 8 de novembro, daqui a 15 dias. A ideia é que durante esses 15 dias vocês interajam entre vocês, formem grupos. Se vocês quiserem ir sozinhos, não tem problema nenhum, mas tentem interagir, formar grupos, fazer um jogo excelente e entregar pra gente, tá bom? Vou ler um pouquinho aqui, tá? É, Você pode usar qualquer plataforma, qualquer engine que você tiver, que você quiser, que você domine, ou se quiser experimentar uma nova, vai fundo, não tem problema nenhum. Pode ir sozinho, pode ir em grupo, não tem problema. Pode fazer jogo 2D, pode fazer jogo 3D, pode fazer jogo de qualquer tipo, tá bom? Pode ser shooter, pode ser Infinity Run, pode ser idle game, não importa. Só não pode fugir do tema, tá legal? Tente se desafiar, tenta trazer algo inesperado, algo que ninguém está imaginando. Quanto mais fora da casinha, melhor. Mais você vai ver que o pessoal vai interagir, vai te dar feedback. A gente sempre coloca que as jams que, pelo menos as jams que eu costumo realizar, eu sempre permaneço como mentor delas, tá bom? Nessa jam aqui não vai ser muito diferente. A jam vai ser dividida em 4 diferentes etapas: etapa de ideação, execução, revisão e apresentação. A etapa de Nenhuma dessas etapas é mandatória, tá bom? Mas a ideia, a dinâmica por trás dessas etapas é a seguinte: na ideação, você vai definir qual é a ideia geral, quais são os objetivos, quais são as mecânicas, personagens, qual o ambiente que o seu jogo vai executar, vai criar um planejamento e vai organizar o time. Cara, isso tem que ser rápido. Você está numa game jam. Tempo sugerido para isso, um dia. Tenta fazer entre hoje e amanhã, no máximo aí chegar na segunda-feira com isso já encaminhado. A etapa de execução é onde você vai fazer todo o desenvolvimento do seu jogo. Desenvolvimento dos assets, do código em si, avaliar toda a capacidade técnica e funcional do time e colocar tudo isso para funcionar. Tempo sugerido, uns 3 dias pelo menos, tá bom? Depois que você fez a execução, criou o seu projeto, teste. Teste, feedback e faz ajuste. Cara, se você conseguir liberar isso para outras pessoas, mesmo que não sejam participantes da Jam, faz isso, cara. Libera, manda os caras testarem, te dá o feedback, faz os ajustes necessários, gera a nova versão e manda bala. Avaliar aqui, a ideia aqui é avaliar e se adaptar, melhorar a qualidade do seu jogo para uma entrega final. Novamente, mais uns 3 dias aí. Por último, fazer a entrega final e montar um pitch para a banca. O pitch não, a gente não vai exigir, mas a ideia do pitch é: cara, ganhei, e aí? O que eu vou fazer? Cara, você vai ter que apresentar o seu jogo, vai ter que convencer as pessoas do porquê o que seu jogo foi o campeão. Então, tenta montar esse pitchzinho aí para todo mundo entender. Beleza? Novamente, essas etapas são opcionais. Se você quiser seguir numa linha, numa abordagem diferente, fique à vontade, tá bom? É só uma ideia de como estruturar o seu conhecimento e organizar para você chegar no final
e conseguir ter um projeto entregável, tá bom? Se tiver qualquer dúvida durante esse período, cara, pode entrar em contato comigo ou pode entrar em contato com qualquer um dos organizadores que está participando aqui na Jam, tá? Estamos abertos a ajudar vocês. Lógico que a gente tem as nossas atividades fora da Game Jam, então vamos tentar ponderar um pouquinho a disponibilidade, tá bom? Eu, por exemplo, consigo atender qualquer um de vocês numa disponibilidade após horário laboral normal, tá bom? Então, depois das 6h30, 7 horas, quiser entrar em contato comigo, manda um WhatsApp e a gente bate um papo, não tem problema nenhum. Um pouquinho das regras. Não é para a gente achar que as regras são para impedir o que a gente está fazendo aqui. As regras são só para a gente tornar o que a gente está fazendo aqui um ambiente tranquilo e adequado e que todo mundo compreenda aquilo que pode e aquilo que não pode, tá bom? Primeiro lugar, jogos têm que ser adequados para todas as idades. Cara, nada de jogo com conteúdo sexual, nada de jogo que, que vai mostrar coisa que não deveria, tá bom? Vamos evitar bullying, vamos evitar racismo, vamos evitar discriminação, apologia a crime, drogas, ações ilegais, cara. Esquece isso, apaga isso da sua mente. Se você tiver com alguma coisa nessa coisa na sua cabeça, vamos tentar evitar, tá bom? Os jogos têm que ser gratuitos, tá bom? Mas você pode colocar como doações opcionais, isso não tem problema. Dentro do itch.io, a pessoa pode selecionar um valor para fazer como doação, não tem problema nenhum. Mas ele não pode impedir a pessoa de fazer o download ou de jogar o seu jogo na web, tá bom? Não viole propriedade intelectual. Cara, se o asset não é seu, deixa ele lá. Evita usar asset criado por IA. Esse caso aqui é um pouco polêmico. Tem gente que usa os assets criados por IA para antecipar, para criar coisa mais rápida. Mas nem sempre fica com uma boa qualidade, nem sempre fica muito coerente o asset. Então isso acaba ficando um pouco visualmente esquisito, principalmente quando a gente fala de asset visual. Mas no áudio também não é muito legal. Então pensa em evitar o uso de asset criado por IA, tá bom? Mas de qualquer forma, você pode usar qualquer tipo de asset, pago ou gratuito, tá? Desde que você dê os créditos ao criador. Se for um asset próprio que você mesmo está criando, ok, só cita que os assets foram criados por você. Se for um asset que você pegou lá, sei lá, do site do Kenny faz assets fantásticos e todos gratuitos. Pode usar, só cita que os assets foram criados lá por ele e vamos dar o crédito para ele, tá bom? Não vão ser aceitos jogos criados para outras game jams ou inscrições falsas de jogos para promover os próprios jogos, tá bom? Então, essas são as regras que a gente tem aqui. Desafios extra. Isso aqui não é obrigatório que você façam todos, não é obrigatório que você façam nenhum, para falar a verdade. Mas aqueles que fizerem vão trazer uma dinâmica diferente. Então, a gente colocou algumas coisas aqui. Geração de conteúdo procedural, ou seja, algo no seu jogo deve ser gerado de forma procedural. Pode ser inimigo, fase, terreno, não importa, você decide. Acessibilidade, o seu jogo preparado para uso de pessoas com deficiência. Sei lá, ao invés de você ter áudio o tempo inteiro, você ter legendas das conversas, ou legendas indicando coisas para aquelas pessoas que têm problemas auditivos. Ou se a pessoa tem o que a gente chama de colorblind, que é daltonismo, por exemplo, você ter uma versão do jogo para as pessoas com daltonismo e uma versão do jogo para as pessoas sem daltonismo. Exemplos, tá bom? Você pode pensar em outros tipos de deficiência e tentar adaptar o seu jogo para isso. Inteligência artificial. Ah, mas Alex, você falou que é para evitar asset criado por inteligência artificial. Realmente, asset não é interessante. Mas você pode usar inteligência artificial para alguma funcionalidade do seu jogo. Você criar uma inteligência
artificial pequenininha, por exemplo, para analisar o jogador jogada a jogada e adaptar a dificuldade do seu jogo com base no progresso desse seu jogador. Então isso é um uso muito inteligente de uma inteligência artificial. Bom, paleta de cores restritas. Use de 3 a 4 jogos, ou 3 a 4 cores nos seus jogos, tá? Isso é um desafio bastante interessante. Por exemplo, isso me recorda a época do Game Boy, tá? Então, fazer joguinhos para Game Boy isso era limitado a 4 cores, meu amigo. Por que não? É algo muito interessante. Muito persistente. O mundo do seu jogo não para com a morte do seu jogador. Então, o que que isso significa? Você nunca vai jogar com o mesmo personagem. Então, isso é uma das coisas que pode acontecer. Seu jogador morreu, você segue a sua história utilizando um novo personagem e o que deveria acontecer com aquele jogador que morreu para de acontecer. Então, tenta pensar em alguma coisa assim. Deject UI. Que é isso? A interface do usuário responder ao status do jogador. Então, se o jogador está cansado, se o jogador está ferido, se o jogador está com sono, você mudar a característica de como a pessoa que está jogando enxerga o jogo. Tá bom? Sound Effects as Key Feature. Como assim? Isso aqui o Giandro deve conhecer muito bem. É ter o áudio do jogo comandando a narrativa. Então, ter alguma coisa, ter alguma forma de fazer com que o áudio se adapte ao que está acontecendo no jogo ou o jogo se adapte ao que está acontecendo no áudio. Isso é muito interessante, é um desafio bastante complexo, mas quando vocês conseguem é muito interessante. Último desafio: inversão de papéis. Jogar ou com o anti-herói ou com o próprio vilão da história. Mas assim, e se ao invés do Mario ser o bonzinho, se o Mario fosse o vilão e você joga com o Koopa, você não juntaria um monte de Koopa para tentar atacar o Mario? Dá uma pensada nisso. Isso aqui é um negócio bem bacana, uma inversão de papéis. Tá bom? A gente vai avaliar os jogos com base em 6 critérios diferentes. Primeiro é a aderência ao tema. Todos os jogos têm que aderir aderência ao tema de regeneração, tá bom? Segundo critério, inovação e criatividade. Ou seja, a gente não quer simplesmente mais um Zeldinha. A gente não quer simplesmente mais um Super Mario. A gente quer coisa nova, a gente quer coisa criativa, coisa que chame atenção, tá bom? Terceiro critério, áudios e efeitos sonoros. Cara, um jogo com áudio bom é, é fantástico. Vamos tentar olhar para isso quando a gente faz quando a gente fizer o nosso jogo. Próximo critério de avaliação é a parte de gráficos, a parte gráfica e efeitos visuais, tá bom? Então, vamos ser coerente naquilo que a gente está criando, tá? Então, assim, cara, eu estou usando assets de vários criadores diferentes. Quando eu misturo todos eles, cara, não parece que não casa, parece que o personagem não está relacionado com aquele ambiente ou qualquer coisa do gênero. Então, vamos tentar criar um visual interessante. Um bom visual sempre conta para os nossos jogos, tá bom? Próximo item é a parte de humor e atmosfera. Então, assim, humor aqui não é simplesmente que o seu jogo tem que ser engraçado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se você quer um jogo sombrio, cara, cria uma atmosfera sombria, cria um personagem com características mais tristes, tá? Que se adapte à atmosfera do seu jogo. Se você quer um jogo mais bonitinho, mais alegrinho, sei lá, uma corrida de zumbis vestidos de unicórnios. Cara, legal, bacana, é um jogo mais alegre. Cria uma atmosfera mais interessante, cria personagens mais interessantes, coloca um pouco de risada no meio do caminho, tá? Tenta criar essa atmosfera e esse humor de acordo com a característica que você quer passar, tá bom?
Por último, coerência narrativa. Manter uma história sólida do começo ao fim. Então, assim, você pode ter plot twist, não tem problema. Se a sua história tem algum plot twist, perfeito. Mas enquanto você não chega nesse plot twist, segue uma coerência narrativa, mantém uma história sólida, mantém uma história interessante, mantém o, o jogador preso na história que você tá querendo criar, tá bom? Vamos para a parte importante, importante não, interessante, que eu acho que todo mundo está querendo entender e está querendo ganhar premiação. Cara, essa Jam aqui, a gente optou por fazer uma premiação fantástica. O grupo vencedor ou o projeto vencedor, pode ser uma única pessoa, vai ganhar $500 em Smart Money, tá? Esses $500, eles não são reais, você não vai receber 500, você vai ganhar o direito a $500 para utilizar em mentorias com os organizadores, tá? Cada um dos organizadores tem alguns conhecimentos, então game design, ambientação, desenvolvimento Unity, C Sharp, modelagem 3D, algoritmo, lógica de programação, interface de usuário, experiência de usuário, prototipação, criação de pitch, crowdfunding, gestão de projetos e empreendedorismo, e esse de gestão de projetos e empreendedorismo é comigo, tá bom? Cada um dos organizadores tem esses conhecimentos, tem alguns desses conhecimentos e vai apoiar e vai disponibilizar o tempo, o nosso tempo, para dar mentorias para vocês. Cada mentoria, cada 2 horas de mentoria são $50, tá bom? $50 deste Smart Money, tá bom? Você pode fazer essa mentoria com todos os integrantes do grupo, ou somente com um ou dois integrantes do grupo, ou sozinho, não importa. Ah, mas eu não sou designer, eu sou o cara que faz. Eu sou o cara que faz a parte de gestão dos projetos. Então tá bom, beleza. Vem para a mentoria aqui com o Buda, tá? Fala para o artista lá fazer a mentoria de prototipação ou para a mentoria de modelagem 3D lá com o Matheus. Vocês vão ver, cara, 2 horas vale muito a pena. São $50 de smart money para cada 2 horas de mentoria. Mais ou menos, tá? 2 horas, às vezes 2 horas e meia, às vezes 1 hora e 40. Vai depender muito de como ande o, 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 a discussão durante a mentoria, tá? Mas a ideia é que vocês tenham direito a 10 sessões de mentoria diferentes, tá? Fora esses $500 em Smart Money, fora esses $500 em Smart Money, atenção, é a parte desses $500 em Smart Money, vocês também vão ganhar a publicação do jogo de vocês na Steam, tá? A gente vai investir na publicação do jogo de vocês na Steam. A gente faz a mentoria, alinha com você o que você precisa melhorar, quais são os principais itens que você tem que mexer para colocar o seu jogo na Steam. E a gente vai auxiliar vocês, vai bancar essa publicação, tá bom? Quem são os juízes? Quem são os organizadores? Quem são os apoiadores? Tá? Nós temos o Alex Santos. O Alec é ex-presidente do grupo de desenvolvimento da Unicamp. Ele já atuou em algumas campanhas de Kickstarter, lançamentos na Steam e no Nintendo Switch. Então, cara, ele vai ser uma pessoa que vai auxiliar a gente nesse lançamento aqui. Ele vai ser a pessoa que vai estar à frente disso. Temos o Alexandre Tolstenko. Tolstenko, ele é professor nos Estados Unidos. Ele foi desenvolvedor de jogos mobile com mais de 250 milhões de download. É finalista do Unity Awards, tá bom? Vai ser mentor na parte de algoritmo, na parte de empreendedorismo e vai suportar também aí com a parte de programação C Sharp e etc. Tem eu, Alexander Ramos aqui, o Buda surtado. Tá? Sou gerente de projetos e eu organizo várias game jams. Aí eu acho que
só de Zen Jans já foram umas 10. Fora Zen Jans, eu já ajudei aqui no Game Guild com algumas e já ajudei com outras Jans. Então, devo ter no meu currículo aí pelo menos umas 20 Jans já geradas, tá bom? Eu vou apoiar aqui toda a organização da, da Jam aqui com vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pro Buda, tá bom? E vou apoiar com mentorias na parte de gestão de projetos, se vocês tiverem interesse. Temos o Joel Oliveira, ele vai ajudar os Jammers aqui na parte de gestão de projetos também, se a gente tiver mais de uma frente com isso, mas ele também vai ajudar na parte de marketing, como que você monta o seu pitch, né? Vai ajudar com a parte de algoritmos, com a parte de empreendedorismo, tá? Em até 2 meses de encontros quinzenais, tá bom? Temos o Miguel, que deve estar aqui com vocês aí no Discord, tá bom? O Miguel é o nosso cabeça de área aqui na parte de desenvolvimento de softwares dentro da Game Guild. Ele é um dos principais responsáveis aí pela plataforma que a gente está criando. Já trabalhou com experiência de usuário e também já trabalhou com plataformas de jogos eletrônicos na Seven Wizards e em canais de jogos, na Game Explorando. Então, atualmente ele está em pausa nessas frentes, mas ele está atuando com a gente como desenvolvedor de jogos. Vai auxiliar com a parte de interface e experiência de usuário para quem tiver interesse. E o Matheus Martins, que é um artista digital com mais de 20 anos de experiência, certificado pela Adobe Autodesk, atuando em projetos de AR, VR, metaverso, e vai ser o cara para vocês conversarem um pouquinho aí sobre criação de mundos, arte 3D, etc, etc, etc. Tá bom? Senhores, do meu lado é isso. Eu abri a palavra aqui para vocês, para quem tiver alguma dúvida, por favor. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado, eu queria saber quantos desafios extras a gente tem que colocar no nosso jogo. Fala, João, tudo bem? Não é obrigatório colocar nenhum, tá bom? Eu sempre recomendo pelo menos um, mas eu não vai ser obrigatório incluir nenhum, tá bom? Tá bem, obrigado. Mais alguém? Pessoal, se ficar tímido, quiser escrever só no chat, não tem problema. Eu tô olhando o chat aqui do Discord também, tá bom? Mais alguém? Mais alguém? Dá 2 minutinhos, hein? Se mais ninguém se posicionar, eu vou encerrar por aqui a live. Meneguinho, Boa noite, eu tenho uma perguntinha então. vamos lá, Jandro. Manda lá. As equipes têm número limitado de participantes ou não? Não tem número limite de participantes, Jandro. Normalmente, o que eu recomendo é que não faça equipe maior do que 5 pessoas, tá bom? Porque senão começa a ter muita bagunça, na verdade, tá bom? É, fica muito difícil de você coordenar e fazer com que todo mundo tenha atividade. Então, não tem limite, mas a recomendação é que seja no máximo 5 pessoas. Não, Bom, perfeito então. E vai ter algum local aqui pra gente poder montar a equipe ou vai ser se virando mesmo no ombro? o que eu recomendo é participe no WhatsApp, tá? Lá pelo grupo no WhatsApp, talvez seja mais fácil a comunicação com as pessoas, é, mas a gente pode montar salas específicas para quem já tiver alguma equipe. A gente cria dentro da como um canal dentro do Discord, não tem problema. Só me falar, Eu acho que pode ser legal. tá bom? Ajuda. Show. Valeu, obrigado, viu? Beleza. Vamos lá, pessoal. Mais alguém?
Falem agora ou calem-se para sempre. Brincadeira. Pode falar depois se tiver dúvida também, não tem problema. Não? Nada, nada? Meus amigos, então, muito obrigado. Oi, peraí. Vamos lá. Quem abriu o microfone aí? Tem umas mensagens de texto aqui. Acho que já tá numa pergunta. Tem uma pessoa tentando montar a equipe. É o Interessante. Jean. É o Jean que tá chamando a galera aí para montar a equipe. Show de bola. Pessoal, se mais ninguém tem dúvidas, por enquanto eu estou encerrando. Vou interromper a gravação aqui. Vou ficar mais uns 5, 10 minutinhos aqui no Discord ainda, se alguém tiver, se alguém quiser falar mais alguma coisinha, não tem problema nenhum, tá bom? Obrigado pela participação de vocês. Boa sorte na Jam. Espero ver jogos de todos vocês que estão aqui participando com a gente. Quem quiser, pode me chamar no WhatsApp ou pode me mandar uma mensagem lá pela própria Jam, lá na parte de comunidade. Eu tô de olho em todos os canais. Discord, WhatsApp, página da Jam. Fique à vontade, tá bom? Obrigadão para todos vocês. Nos vemos. Namastê.